Boa noite. Estamos alegres por estarmos aqui mais uma vez para poder ministrar a palavra do Senhor. E estou feliz com o culto. Fiquei muito alegre com o culto prestado. E só para alertar um pouquinho aos irmãos como é importante o nosso estado de espírito na hora de prestar um culto a Deus. Só para que os irmãos tenham uma ideia como é importante. Se eu estiver amargurado, não prestarei um culto digno do nosso Deus. Por isso que nesse instante é necessário tirarmos tudo que está atrapalhando para prestarmos um culto digno do nosso Deus. Irmãos, eu estou feliz com a vinda de Carol. Ela de manhã eu senti a falta de Carol. Mas assim, irmãos, todas as coisas que aos nossos olhos elas parecem impossíveis, para Deus tudo é possível. Seria bom que a igreja toda ela estivesse com o propósito de orar pela saúde de Carol. Eu creio que nós orando, Deus vai trabalhar na saúde de Carol, e ela está precisando de nós. E é assim que a última frase do corinho diz: eu preciso de ti, meu irmão. Quem aqui não precisa de um dos outros? Quem que não precisa? Todos nós precisamos do irmão ou da irmã. Todos nós aqui precisamos. Irmão, Ailton me deu aqui um endereço de uma irmã. E eu penso que a igreja deveria pensar no futuro aí em colocar uma linha, porque se os irmãos não vierem à igreja, o pastor irá até você. Se você não está vindo à igreja, se você não quer receber a visita do pastor, então venha para a igreja. Mas mesmo assim, você pode receber a visita do pastor. Irmãos, tem um rapaz, ele é colega da irmã Gilmária. Eu gostaria que ele ficasse de pé e dissesse, por favor, fique de pé, e por favor, diga o seu nome para a igreja conhecer você. Jussivaldo. Então esteja orando por esse jovem, ele tem vindo sempre. Eu vou estar orando também por você e vou já trabalhar com ele com estudo bíblico, enquanto não chega o investimento que o irmão Antônio, diretor de evangelismo, juntamente com o Antônio, eles estão providenciando uma boa revista para assim trabalharmos. Poder sentar. Então que o Senhor te abençoe, estaremos orando por você, dando todo o apoio que você necessita. E se você quiser falar comigo, eu vou deixar o meu telefone aí disponível para qualquer irmão assim desejar falar comigo. Você possa ligar quando necessário. Certo. Então, segundo o Léo me falou aqui, que ele já fez uma decisão ao lado de Cristo, correto? Amém. Então, é o novo irmão. Que os irmãos estejam apoiando ele e orando por ele, porque agora as lutas serão muito grandes nessa fase aí de transição do velho homem para o novo homem. Também queria falar também rapidamente para os candidatos a batismo. É a igreja que vai dar o veredito. É a igreja que vai dizer os candidatos para batismo. E aí eu preciso do diretor de evangelismo, do segundo, preciso da irmã Zilda, de Moisés, de Júnior. Vou precisar de cada um de vocês, da igreja, que deu testemunho sobre essas pessoas, vocês que conhecem mais do que eu. Com base no testemunho da igreja, aí nós faremos. Amanhã nós vamos viajar para a Serrinha. Vou ter que pegar um documento lá amanhã de manhã, pela manhã,
E lá também nós faremos a semana de oração. Já aproveito para poder alimentar as pessoas de lá. Mas não esquecendo é de vocês. Notem como a família cresceu, né, Cristiano? A família cresceu. Então, fico feliz com isso. Deus só nos dá algo como Ele sabe que nós temos condições de levar à frente. Sendo assim, irmãos, eu também queria pedir, antes que eu esqueça, eu queria pedir oração por Clériston e a esposa dele, Renata. Então, que a igreja também estejam orando. Clériston? Com é? Pronto, vocês ouviram. Ainda bem que vocês ouviram. É a saída. Então, irmãos, seja orando por ele e pela esposa dele, porque Deus pode sim resolver as coisas mais difíceis. Deus pode. Então, vamos orar por esse casal. E naquela frase: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, vamos orar por eles dois. Tem 2 filhos lindos, que qualquer pai queria ter, e esses filhos tão lindos e maravilhosos, o gordinho mesmo, eu espero que a mãe não deixe ele separado de ninguém, fique sempre com ela, porque esse gordinho chama atenção, viu? A outra também é uma bonequinha linda. Então, irmãos, esses 2, eles precisam dos pais. Abramos a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 10. Mais uma vez, aqueles que podem, por favor, fiquem de pé. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Logo após, eu pedirei ao irmão Edson Pai que nos dirija em oração, pedindo a Deus pela palavra. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Eu peço ao irmão Edson Pai que nos leve a Deus em oração.
Amém. Irmãos, Paulo, ele mostra aqui o homem na sua perdição, conforme o texto lido. Ele mostra o homem na sua perdição e o que ele é por natureza. Ele não mostra somente o homem na sua perdição, mas também mostra o homem o que ele é por natureza. Mas também Paulo, ele mostra o problema do homem, mas também Paulo fala o que o homem pode vir a ser mediante a graça de Deus. As duas ideias dominantes desse versículo, desse capítulo de Efésios 2 é: estando vós mortos. No versículo 1 ele fala isso. E a outra ideia dominante está no versículo 4 e no versículo 5, que ele fala: Deus vos deu vida. Felizes aqueles que Deus lhe deu uma vida totalmente diferente daquela vida vivida por nós outrora. O texto todo, podemos dizer que ele é uma biografia espiritual, falando dos destinatários e da situação deles no passado, antes de conhecer o Evangelho, como eram aqueles irmãos de Éfeso e o que eles passaram a ser depois que conheceram o Evangelho. Como é importante você ter o Evangelho na sua vida. Como é importante uma mudança, uma transformação de vida operada pelo Espírito Santo. E aqueles irmãos passaram por esta transformação, o que eles eram em Cristo a partir daquele momento. Também nós falaremos hoje à noite sobre o propósito de Deus em realizar tão extraordinária transformação. Deus tem um propósito. Quando Deus te transformou, irmão, quando Deus me transformou, Ele tinha um propósito. E nós falaremos isso hoje à noite. Aqui também Deus fala, através do apóstolo Paulo, de 4 grandes obras realizadas na vida do homem. E aí está a grande alegria do crente. Ele saiu da sepultura. Saiu da sepultura para uma posição diante de Deus. Falaremos hoje à noite 3 tópicos: a obra do pecado contra nós, a obra de Deus por nós e a obra de Deus em nós, e por fim a obra de Deus por nosso intermédio. Mas esse último tópico nós não vamos desenvolver ele hoje à noite, só 3 tópicos. O primeiro tópico, irmãos, é a obra do pecado contra nós. E é importante, amigo, irmãos, sabermos desta obra, a obra do pecado contra nós. O texto, novamente, os versículos lidos, a obra do pecado contra nós será do verso 1 ao verso 3, que ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Note que aqui ele fala a obra do pecado contra nós. O que o pecado fez nas nossas vidas?
A condição do homem, eu posso dizer que é desesperadora sem Deus. Um homem sem Deus está em uma condição desesperadora. Infelizes aquelas pessoas que ainda estão nesta vida sem Deus, sem o Evangelho, sem esperança, sem um propósito de vida. E aqui, irmãos, Paulo traz o diagnóstico. O diagnóstico falando do homem que está um homem que está caído em uma sociedade caída em todos os tempos, em todos os lugares. Quantas pessoas estão sem a salvação? Quantas pessoas perdidas? E ele aqui fala da condição universal do homem. E eu queria dizer para vocês que o pecado, ele não é como algumas enfermidades ou algumas epidemias que surgem por aí, onde alguns contraem, outros não. O pecado é diferente. O pecado não é como essas doenças, essas enfermidades que atingem alguns. O pecado, ele atingiu a todos. O pecado prejudicou a todos. O pecado afetou a vida de cada um que Deus criou aqui na terra. E a Bíblia diz que até mesmo a natureza, ela sofre por causa do pecado. E o homem está, irmãos, envolvido, nessa situação. O ser humano, ele precisa de transformação porque ele é culpado diante de Deus. E aqui nós temos 4 fatos dramáticos a respeito do homem antes de sua conversão. As pessoas que estão aqui, eu queria falar para você hoje à noite 4 fatos dramáticos a respeito do homem antes de sua conversão. Primeiro fato, e é uma realidade conforme o texto lido. Em primeiro lugar, o homem, conforme o verso 1, ele está o quê? Morto. Interessante isso. Você está morto. E nós vamos explicar por que você está morto. E eu queria dizer para vocês, há um certo argumento por aí, e antes de argumentar o sentido dessa morte, que ela é espiritual, eu queria lhe explicar uma coisa interessante. Toda pessoa que prega o Evangelho, ele vai deparar com esse argumento. Porque o homem, ele está morto. Mas o homem, ele começa a argumentar a seguinte coisa: mas eu faço as coisas certas. Todo pregador do Evangelho, ele enfrenta isso. Eu faço as coisas certas. E eu queria dizer para você, irmãos e amigos que nos visitam, que o indivíduo não regenerado pode levar uma vida moralmente aprovada. É verdade. O não salvo, ele pode ter uma vida moralmente aprovada. Porque alguns dizem: eu nunca matei, nunca roubei. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Também queria dizer que civilmente, o não regenerado pode ter uma vida civilmente decente. E eu também queria dizer que ele pode também ter uma vida familiar, uma vida responsável. Ele pode sim, pode ter. Mas isso não indica que ele não esteja morto. Ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom cidadão, uma boa mãe, pode ser um bom filho, mas mesmo assim ainda continua morta espiritualmente. Conforme Lucas capítulo 6, versículo 33, os pecadores podem fazer o bem àqueles que lhes fazem o bem. O próprio versículo diz isso. Lucas capítulo 6, verso 33, ele diz lá que os pecadores
pode fazer o bem. Por isso que ele precisa não só de ter um encontro com Jesus, mas precisa principalmente de arrependimento, que vai ter que abandonar o seu pecado. Agora, o que quer dizer então a frase mortos nas vossas transgressões e pecado? Ele quer dizer que o homem passou por uma morte espiritual. Ele está morto. Morto sem condições de seguir a Cristo, sem condições de comparecer perante um Deus que é justo. E eu queria dizer para você o seguinte: por que você pode ser uma pessoa moralmente correta, uma pessoa que faz as coisas certas, mas mesmo assim está morto? Porque as atrações do mundo ainda é uma realidade para você. As atrações do mundo ainda é uma realidade para você. Outra coisa, tanto você se envolver com as coisas do mundo, você, mesmo fazendo as coisas corretas, você ainda está morto para Deus. E o homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. E é por isso que Deus, Ele quer fazer de você uma nova criatura, uma pessoa capaz de apreciar as coisas espirituais. E eu queria dizer para vocês, talvez te choque isso, mas você, sem Cristo, você não pode fazer nada para agradar a Deus. Por isso que é necessário o arrependimento, é necessário um encontro com o Senhor. Você pode fazer tudo certo, mas não agradar a Deus. Outra coisa, um cadáver, ele vê? Não. Ele ouve? Não. Ele sente? Não. Ele tem fome, tem sede? Não. A mesma coisa, prezado amigo, visitante, é você. Você está morto como um cadáver para as coisas de Deus. Um colega meu, ele foi estagiar no Nina. Local horrível para você visitar. Eu nunca cheguei lá. Não sei se aqui tem algum irmão que já entrou ali. Mas eu nunca fui ali e não gosto de... Só em falar do local eu não gosto. O colega meu me disse que é um mau cheiro terrível. E ele chegou lá para poder estagiar. Estava uma pessoa morta e o legista tinha cortado ele. Ele estava com as mãos duras. E o legista colocou o cigarro para ele segurar. O morto segurar. E ele cortando lá, examinando, tirava o cigarro da mão do rapaz, e aí usava esse cigarro. Aí eu costumo brincar, eu disse, se eu sou morto, eu dizia para ele que eu não sou fumante. Mas ele fazia isso, porque para ele é natural. Então, eu queria dizer para vocês que aquele cadáver ali, ele não sente fome, não sente sede. Igualmente é uma pessoa nesta vida sem Deus, sem gosto pelas coisas espirituais. Eu sei que na sua cabeça aí, você está pensando, tomara que o pastor acabe logo com essa fala, para que eu vá embora. Porque você ainda não tem uma percepção clara sobre as coisas espirituais. Não sente gosto por elas, não sente prazer pelo banquete celestial, pelas coisas de Deus. E Paulo diz aqui que a causa da morte são as transgressões e também o pecado. A palavra grega quer dizer aqui que transgressão quer dizer queda. O homem caiu lá no Éden e ele caminha passo a passo para o mal. Também quer dizer, a palavra aqui transgressão quer dizer dar um passo em falso.
envolve também ultrapassar uma fronteira ou desviar do caminho. Assim foi o homem. Ele desviou-se do caminho de Deus. O pecado causou grande mal às nossas vidas. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Você errou o alvo. Eu estive também na mesma condição que você. Eu errei o alvo. O pecado faz você errar o alvo. O pecado faz você ficar aquém do padrão de Deus. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, lá ele fala do salário do pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. E nós precisamos entender o que lá Paulo quer dizer quando ele diz que o salário do pecado é a morte. E morte quer dizer o quê? A separação. Da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus, que é a fonte da vida. Logo você está separado de Deus. Você tem que atentar para isso. Você não pode sair desta vida sem ter um encontro com o Senhor. Você precisa sair desta vida, mas vivo para com Deus, porque se você sair morto desta vida, você vai sofrer eternamente. Falamos que o homem é morto, mas no versículo 2 até o 3, na parte A, aqui tem o segundo motivo. O homem é desobediente. No versículo 2 ao 3, na parte A, o homem é desobediente. E eu queria dizer para você que há 3 forças que levam o homem a essa desobediência. Primeira força, o mundo. O mundo. É o mundo, o diabo e a carne. E eu queria dizer para você, quando fala do mundo, o mundo, ele não é... Quando fala do mundo, não quer dizer que é a natureza criada por Deus. Não é isso. O mundo não é a natureza criada por Deus, mas é o sistema que pressiona cada pessoa para se conformar aos seus valores, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Lá tem um conselho interessante, Romanos 12, versículo 2, ele vai dizer lá: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa, amigo visitante, você precisa experimentar as coisas de Deus. Lá em 1 João capítulo 2, versículos de 15, capítulo 2, versos de 15 a 17, ele vai dizer lá que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Se você tem um interesse pelas coisas desta vida, um mundo tão dominado pelos prazeres, um mundo tão cruel, se você tem prazer pelas coisas desta vida, você se conforma com isso, você não vai ver a Deus. Você não pode amar a Deus, logo você precisa abandonar essas coisas. Tiago chama lá no capítulo 4, verso 4, de uma pessoa que ama o mundo. Tiago diz que é inimigo de Deus. Pense nisso, amigo. Você é um inimigo de Deus por causa das obras malignas que tem aí no mundo. Segundo inimigo que nós temos é o diabo. Ele vai, a Bíblia diz aqui, no capítulo 2, que ele atua nos filhos da desobediência. Então você está debaixo da desobediência. E se você continuar nessa desobediência, você não verá a Deus. Interessante que os desobedientes têm um patrono. E quem é esse patrono? É o diabo.
É o diabo que quer que você fique desobediente, que você saia dessa vida. E eu queria dizer para vocês, amigo visitante, que o diabo, ele rebelou-se contra Deus, e ele também deseja que você faça a mesma coisa. Desobedeçam a Deus, é isso que ele quer. Ele tentou a Eva com a sua mentira, e a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E eu queria dizer para vocês com toda certeza que Deus nos deu e deu a toda essa igreja. O diabo, ele quer matar você, ele quer destruir você, ele quer roubar a sua alma. Ele não tem cuidado para com você. O outro inimigo que nós temos é a nossa carne, conforme o Salmo 51, versículo 5. Quando fala carne, é a nossa natureza caída, na qual nós nascemos perdidos. O salmista diz isso, que em iniquidade me concebeu a minha mãe, indicando que o salmista diz que ele já nasceu no pecado. Então não há uma pessoa correta, justa diante de Deus. Todos nós passamos por essa situação. Outra coisa, prezado amigo, o homem não pode mudar a sua natureza. Você não pode mudar, só Deus pode mudar. No livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 23, ele vai dizer lá: pode o etíope mudar a sua pele? É a primeira pergunta. Ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem, estando treinados para fazer o mal? Você não pode mudar a si mesmo. Só Deus pode mudar a sua vida. Você precisa de transformação. Outra situação para você pensar hoje à noite: ele está morto, ele é um desobediente, mas diz também no verso 3, na parte B, que ele é depravado. Por que ele é depravado? Eu vou explicar para você o que eu quero dizer com a palavra depravado. É porque você segue os desejos carnais, você faz a vontade da carne e da mente. Como eu também era uma pessoa depravada, no sentido de ser dominado pelos desejos carnais, pela vontade da carne. A minha mente só desejava o pecado. E esse pecado estava me levando ao sofrimento. E como me levou? O homem não convertido vive para agradar a vontade da carne e os desejos do pensamento, conforme o texto lido. Suas ações são pecaminosas, seus desejos são pecaminosos. O homem é escravo do pecado. Por isso que você precisa ter um encontro com Jesus. E eu queria dizer para você, amigo, que o diabo mantém cada não convertido em um cativeiro. E você está em um cativeiro que o diabo ele criou para que você fique lá preso. Vou lhe contar uma ilustração, embora não concorde com essa ilustração. Comenta-se que o diabo, ele estava com uma caixa cheia de almas, e as almas sofrendo, e o diabo oprimindo essas almas. Essa caixa, quem contou a ilustração, quer dizer que é o mundo. E o diabo mantinha cada pessoa ali sendo escravizada, e ele torturando cada pessoa. E Jesus, quando viu aquela situação, Jesus veio ao mundo, e aí chamou ele. E aí que eu não concordo muito com a ilustração, porque diz que Jesus fez um acordo com o diabo, e Jesus não fez acordo nenhum com ele. Jesus veio para resgatar as almas da mão do diabo. Estava preta, mas não fez nenhum acordo com ele. Mas Jesus disse que iria morrer e iria voltar, e o diabo iria devolver cada pessoa, cada alma que ele estava ali oprimindo. E Jesus foi, morreu,
ressuscitou, sofreu muito e voltou e pediu que ele devolvesse as almas. E ele deu a seguinte resposta. Ele disse: eu não dou, não é porque eu não quero, que eu sei que não tem o poder que o Senhor tem, falando com Jesus, mas são elas que não te querem. Ele disse para Jesus que ele não dava as almas, porque as almas mesmas não queriam Jesus, e pode ser o seu caso. Você está no mundo, mas você não quer Jesus. Quarto motivo, porque você precisa de Cristo: você está condenado, conforme o versículo 3, a parte C. A Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. A Bíblia diz no verso 3, e você pode acompanhar aí, você e cada um aqui de nós, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, você é filho da ira. Uma pessoa não salva, a Bíblia diz, conforme João capítulo 3, verso 18, que já está condenada. A parte de Cristo, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo. E eu queria dizer para você o seguinte: se você continuar morto, antes que eu passe por outro ponto, para outro ponto da mensagem, se você continuar morto, você vai encontrar com Jesus, não mais como Salvador, mas você vai encontrar Ele como juiz, e como juiz, certamente, Ele vai te condenar. Só existe dois caminhos: ou Cristo, ou condenação, e você vai escolher. Falaremos agora, a partir do versículo 4, verso 9, a obra de Deus por nós. A obra de Deus por nós, e nesse ponto eu vou atentar bem menos do que é o primeiro. O primeiro fala da morte, o que o pecado fez em nós. Agora eu queria falar a obra de Deus por nós. E aí você vai lendo aí esses versículos aí, você vai vendo e me ouvindo. Somos redimidos por quatro atividades que Deus realizou em nosso favor. E você precisa conhecer o que foi que Deus realizou em nosso favor. Primeira situação, primeira atividade: salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Sabe você, e sai daqui ciente, que o seu pecado terá uma grande consequência. Se Cristo não salvar você, o seu pecado vai ter consequências. E uma das que é visível para cada um de nós aqui, e para você: por que está morrendo tanto jovem? Por causa do pecado e as suas consequências. E você continua no mesmo mundo, na mesma situação. Então, a primeira atividade que Deus realizou por nós foi salvando das consequências dos nossos pecados. E aí eu chamo a atenção dos irmãos, porque aqui também está a nossa felicidade. Deus nos livrou das consequências dos nossos pecados. Quando você crê, você foi livre das consequências dos seus pecados. Segunda atividade: Deus oferece vida aos mortos. Como Deus é bom! Deus oferece vida aos mortos. Você está aí na sua situação, morto, sem condição de enxergar a Deus, mas mesmo assim Deus oferece vida a você. Terceira situação: libertação aos cativos e perdão aos condenados. Deus quer te libertar porque você está preso. E a última atividade é perdão aos condenados. Deus quer te perdoar. Notem, a igreja, aqueles que nasceram de novo, livraram-se das consequências dos seus pecados, recebeu a vida de Deus, estava dentro dos mortos, recebeu libertação aos cativos e receberam o perdão que estava condenado. Antes nós éramos o quê? Objeto da ira de Deus. Agora são o quê? Beneficiários de sua misericórdia, conforme o versículo 4 que eu queria ler com você.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Note que do versículo 1 até o versículo 3, ele não fala de Deus. Não fala de Deus. Porque Deus está querendo mostrar a sua bondade, a sua misericórdia para cada um de você, para cada um de vocês, para mim. Agora note que no versículo 4, Deus vai aparecer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Podemos dizer, isso aí é português, é gramática, que o sujeito então, que é Deus, não havia aparecido. O sujeito estava oculto. Mas no verso 4, Deus vai aparecer, dizendo que Ele é rico em misericórdia. Ele é muito rico. Antes, diz a Bíblia, estavam presos pelas garras da morte espiritual. Agora, ressuscitaram para uma vida nova, conforme o versículo 5 e o versículo 6, ele vai dizer: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Acontece aqui um novo fato, uma ressurreição da alma. A primeira coisa, quando você é regenerado, é uma ressurreição da alma que acontece nas nossas vidas. Antes nós éramos escravos do pecado, agora salvos pela graça de Deus. Antes eles caminhavam pela estrada dos desobedientes, agora usufrui da companhia de Deus. E eu queria perguntar para você, qual o seu caminho? Qual a sua estrada? Você está na estrada do desobediente ou no caminho do obediente? O caminho do obediente é Cristo. Em qual caminho você está? Se você continuar nessa estrada dos desobedientes, cuidado. Cuidado que seu fim será feio. Será terrível se você continuar nessa estrada. E eu digo para você, em nome do Deus vivo, saia da estrada dos desobedientes. Fuja urgentemente desse caminho, como muitos irmãos aqui, hoje à noite, fugiram dessa situação que estava. E aqui nós temos, dentro do próprio texto, o amor de Deus, no versículo 4. Por natureza, Deus é o quê? Amor. A Bíblia diz isso, que Deus é amor. Ou seja, quando diz que Deus é amor, é que na sua relação com os pecadores, transforma-se em graça e misericórdia. O amor de Deus transformou em graça e em misericórdia. Tudo isso para te salvar. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Tanto a misericórdia como a graça vem a nós por meio do sacrifício perfeito de Cristo. Quer saber a graça de Deus e a misericórdia? É quando você olha para a cruz e você vê o preço que Deus pagou por você. Outra coisa para você pensar, foi no Calvário que Deus demonstrou seu repúdio ao pecado e seu amor aos pecadores. Sabia você? Saia daqui sabendo que Deus repudiou Jesus ali, viu todos os nossos pecados na pessoa de Jesus, e foi culpa sua e culpa minha. Se tem alguém que é culpado da morte de Cristo, é cada pessoa que está nesta vida, culpado pela morte de Cristo. Deus é amor. Em segundo lugar, Deus nos ressuscitou, conforme o versículo 5 diz lá: Deus tirou-nos da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto. Conforme o versículo 5, ele diz que Deus nos ressuscitou. Deus tirou da sepultura
Imagine você, imagine um morto lá no cemitério, não tem condição nenhuma de levantar-se. Mas você, morto espiritualmente, como você está, ainda há esperança para você. Deus quer, pelo poder do Espírito Santo, tirar você desta vida. Romanos capítulo 5, verso 24, ele fala ali de uma ressurreição. Mas eu queria dizer para você, que quando a gente crê, você passa da morte para a vida. E eu queria que você pensasse hoje à noite, como você pode passar da morte para a vida. Terceiro lugar, versículo de 7 a 9, vou pedir ao irmão Moisés que leia para mim. Versículo de 7 a 9, Deus nos guardou. Capítulo 2 de Efésios, versículo de 7 a 9. Capítulo 2 de Efésios, versículo de 7 a 9, Deus nos guardou. Versículo 7 a 9, Moisés. Já comece a entender, irmãos, que o propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja glorificará a sua graça, conforme o versículo 6 do capítulo 1, versículo 12 e o versículo 14. A igreja, um dia, ela vai estar na eternidade e vai glorificar a Deus. A meta principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. A salvação não pode ser pelas obras, conforme o versículo diz. A maior obra que foi feita aqui na terra foi a obra de Jesus, conforme João capítulo 19, versículo 30. Foi a obra da cruz. A salvação é pela graça. Nós também, por meio da fé, nós podemos ter um encontro com Jesus. Calvino, ele escreveu: a fé traz a Deus uma pessoa vazia para que possa encher-se das bênçãos de Cristo. Pela fé, você que é uma pessoa vazia, você pode encher-se das bênçãos de Cristo, e que você atente para isso. Segunda, última parte dessa mensagem, a obra de Deus em nós, com base no versículo 10 de Efésios 2, versículo 10, ele vai dizer lá: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Já falei da obra do pecado, o que ela fez em nós. Já falei da obra de Deus por nós, que foi na cruz. Agora eu quero falar o último ponto, a obra de Deus em nós. Será bem curto este ponto. A obra de Deus em nós. Paulo diz lá, no versículo 10, na primeira parte: pois somos feitura dele. Feitura de quem? Cristo Jesus. E a palavra, irmãos, feitura, quer dizer, a palavra grega é poema, que quer dizer poema. Cada um de você, cada pessoa que está hoje aqui, que teve um encontro com Jesus, é o poema de Deus. Somos a obra de arte de Deus. Pare para poder pensar nisso, irmãos. Quem é você? Uma obra de arte de Deus. A obra-prima do Todo-Poderoso é você que creu. É você que confiou. E eu queria dizer para você, se a criação, ela trouxe tristeza para Deus por causa do pecado, Deus não arrependeu-se quando nos deu a salvação. Deus não ficou arrependido, porque essa salvação tem um propósito. Irmãos, Deus está trabalhando em nós. Ele ainda não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida. E Ele vai, irmãos, na medida que o tempo vai passando, Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que em vós começou a boa obra,
há de completá-la até o último dia. Então, irmãos, o propósito eterno de Deus é nos levar para a glória, mas nos transformar também à imagem do Rei da Glória. E eu fico pensando, irmãos, em Moisés. Sabiam que alguns chamam Moisés de louco? Não esse Moisés aqui, mas o Moisés do Velho Testamento. Alguns chamam Moisés de louco, porque Moisés deixou todos os tesouros do Egito, muita riqueza terrena, para adquirir a riqueza espiritual. É a maior riqueza que você pode ter, é a riqueza espiritual. É a posse da cidade construída, não por mãos de homem, mas pelo arquiteto, pelo nosso Deus. O próprio Pedro é o outro exemplo. Era um pescador, um homem rude, uma pedra bruta, como chamam, mas Jesus fez dele uma joia preciosa, lapidada e rica para o seu reino. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz lá que Deus predestinou-nos para sermos conforme a imagem de seu Filho. Deus está esculpindo em cada um de nós. Mas esculpindo o que então? O caráter de quem que Deus está formando em nós? O caráter de Jesus Cristo. E eu queria perguntar, meu irmão e minha irmã, hoje à noite: o que é que você tem de Jesus na sua vida? Qual a obra de Jesus que está na sua vida que você pode dizer: esse exemplo eu estou copiando porque é exemplo de Jesus? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, eu queria que você lesse comigo esse versículo. E você vai pensando, o que é que você tem de Jesus na sua vida? O que eu tenho de Jesus na minha vida? O que nós temos de Jesus? 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Não há alegria para um pastor do que ele saber que a igreja que ele pastoreia, as suas ovelhas, os irmãos em Cristo, estão sendo transformados de glória em glória. Deus usa, irmãos, Deus usa a sua palavra, que podemos dizer que é um cinzel. Cinzel é um instrumento cortante, que Deus usa para transformar as nossas vidas. E às vezes, irmãos, Deus precisa nos colocar na bigorna do ferreiro para transformar em um instrumento trincado, enferrujado, mas um instrumento útil para a sua obra. Às vezes as tribulações são necessárias para transformar o nosso caráter. Quando vier a tribulação, amados irmãos e irmãs, saiba que Deus quer trabalhar em você. Alguns dizem que existe 3P, né, com base nesse versículo de 2 capítulo 3, verso 18, 3P. Primeiro, o poema, ou o poeta. Quem é o poeta? É Deus. Deus é o poeta. Segundo P, P de pena. Quem é que escreve? Quem é que está escrevendo na nossa vida? Cristo. E quem é a poesia? Cada um de nós. Deus é o poeta, Cristo é a pena, e o poema é o homem. E dizer para você, irmãos e amigos, que a conversão, ela não é o fim da obra. A conversão não é o fim da obra, mas o início da obra. E ele vai levar essa obra avante até o fim de sua vida. É o início dela. O que Deus começou na conversão e continua na santificação é consumado na glorificação.
E eu queria dizer para você, irmãos, que Deus trabalha em nós, e Ele está trabalhando. E antes de Deus trabalhar em nós, por nosso intermédio, primeiro Ele trabalha em nós. Note como é Deus. Antes dele trabalhar em nós, ou trabalhar por nós, Ele trabalha em nós. Antes de Deus te usar para o seu serviço, Ele primeiro trabalha em você. Ele vai esculpindo tudo que não agrada. Moisés, Deus trabalhou nele 80 anos, antes de usá-lo por 40. E usou por 40. Mas antes, ele teve que esperar 80 anos. E ali foi Deus trabalhando nele, para resgatar o povo do Egito. Trabalhou de Davi, e trabalhou também em outros irmãos. O poema de Deus, que é sua vida, ainda está sendo escrito. O poema de Deus, que é sua vida, ainda está escrito. Saindo da igreja, eu queria falar para você que está nos visitando. No primeiro tópico eu falei, a obra que o pecado causou nas nossas vidas. A miséria que o pecado tem causado. Eu trabalhei em um local, e o irmão José Bispo também trabalhou. Muitas pessoas ali são descobertas, as suas vidas preguiças, através de uma doação de sangue. Chegou um jovem lá, estou encerrando. Chegou um jovem lá, jovem simpático, 20 anos, com um futuro brilhante pela frente. E esse jovem chegou lá e ele me perguntou, ele veio com uma carta, e aí perguntou: o senhor poderia me informar o que é isso aqui? Deu lá HTLV. HTLV. Eu disse: olha, eu não sei te informar não, eu aqui trabalho na segurança e não posso também te informar. Só o pessoal aí do consultório médico é que pode te informar, os médicos. E ele foi conversar lá com a psicóloga. E ela disse para ele que deu uma suspeita de HIV no sangue dele. Aí perguntou se ele tinha namorada. Eu tenho 18 anos, a namorada. Quando foi ver, ela também, através do exame de sangue, também deu o HIV. Note que o diabo destruiu um de 20 e destruiu a de 18. E quando foi ver, ele contraiu com homossexual. Contaminou a menina e contaminou-se assim também. É o diabo. O diabo quer destruir cada vida. Eu sei que nós temos hoje aqui à noite jovens, e você precisa crer em Jesus, porque o pecado destruiu aqueles jovens e vai também destruir você. E eu lembro que eles choraram tanto que eu não tive uma palavra para poder consolá-los. Os dois abraçados, chorando, e o pessoal dizendo que eles ainda tinham alguns anos de vida ainda, se soubesse viver, mas eu sei que é difícil. O que é isso? É o pecado desta vida. Eu queria dizer a você que sua vida sem Cristo é uma vida sem propósito, e você está morto. Você queria viver hoje à noite? Você gostaria de marcar um encontro com Jesus hoje à noite? Eu te aconselho que você saia deste mundo o mais rápido possível. Só há dois caminhos: céu ou inferno, onde você vai passar a sua eternidade. Eu queria cantar junto com a igreja o hino 207, e você vai cantando, amada igreja, você vai cantando, e você vai também orando pelas pessoas que estão aqui, para que possam ter um encontro com Jesus. Hino 207, eu vou convidar o irmão Davi, vou descansar o irmão Sinésio, aqui tem muitas pessoas que podem ajudar. Hino 207, Davi, mensagem real. E a igreja vai orando para que pessoas possam hoje à noite sair dessa morte espiritual, porque você está separado de Deus. Ouça esse hino, e se você gostaria de entregar sua vida a Cristo, faça isso hoje à noite, se você quiser.
estranho estou, reino lá do céu, embaixador eu sou, Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Mensagem que me deu aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já, é ordem que lhe dá, reconciliai-vos já. Davi, e eu queria saber de você, se você gostaria hoje à noite de receber o perdão de Deus. Como é importante você receber o perdão de Deus, para que você prepare-se para a morte. Quantos amigos seus, jovens, saíram desta vida sem ter um encontro com Jesus e você ainda está vivo? Eu queria dizer que você está debaixo da graça de Deus, a graça comum, e ela, a qualquer momento, ela será retirada, como tem sido retirada da vida de muitas pessoas. E eu pergunto para você, você quer viver hoje à noite? Para que você viva, você precisa crer em Jesus. Saia da sepultura